Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema que eu tenho para hoje, meu subtítulo, a salvação pela graça mediante a fé. Salvação pela graça mediante a fé. Esse assunto é um assunto bem assim pedido, o pessoal tem muita dúvida, inclusive muitas dúvidas, né, sobre o assunto com relação à salvação pela graça mediante a fé. E eu quero hoje trazer alguns pontos, eu acho que seria importante, apesar de que eu já tenho esse assunto no canal, mas hoje eu quero trazer uma reflexão. Se você não é inscrito neste canal, eu pediria a você que se inscreva, que é para você poder estar por dentro aí do assunto. Já são mais de 450 vídeos. Toque o sininho de notificações, porque essa plataforma, o YouTube, lembra você dos próximos vídeos, praticamente todos os dias, um vídeo novo, um assunto novo, ou correr ligado. O seu like ou dislike ajuda a ranquear o canal, ajuda a ranquear esse vídeo de hoje, ok? Então vamos comigo bem rapidamente, eu acho que é importante, porque também para mim é importante, porque nós aprendemos junto. Ninguém sabe o suficiente que não possa aprender um pouco mais, ok? Mediante isso, vamos lá. A entrada do assunto já traz uma certeza, um ponto que esclarece praticamente todo o assunto, né? Bom, entendendo que o assunto ele já começa resumindo os pontos que eu vou trazer para você. Olha que interessante. A salvação pela graça é uma doutrina central da fé cristã. Ela indica que a salvação é um dom gratuito de Deus e não está fundamentado em obras humanas, tá certo? A Bíblia, as Escrituras Sagradas, é bem clara ao afirmar que somos salvos pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Você vai entender melhor nesses pontos que eu vou trazer aqui, esclarecendo pelo menos uns 3 ou 4 pontos para você, ok? Então vamos lá, o primeiro ponto diz assim, a corrupção do homem. O homem, ele se corrompeu. O homem que eu falo de forma geral, a humanidade, certo? Então a Bíblia diz que todas as pessoas, sem exceção, são pecadoras. Romanos 3, 23. Não tem Maria, não tem Papa, não tem Bispo, não tem João, não tem José, não tem católico, não tem protestante, ninguém. Então todos aqui, se você for buscar essa passagem de Romanos 3, 23, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por isso é necessário, e foi necessário, que Cristo viesse na plenitude dos tempos, há 2000 anos atrás, para nos dar de graça, essa graça de fé mediante aquilo ao qual ele fez na cruz em favor dos pecadores, ao qual eu faço as palavras do apóstolo Paulo. Eu sou o primeiro. Então isso significa que todos necessitam de salvação. Ninguém é capaz de se justificar diante de Deus pelos seus próprios méritos. Então ninguém é tão bonzinho assim, né? Então o que Jesus Cristo fez na cruz, ele fez de uma forma geral para todos aqueles que creem desse jeito, conforme as Escrituras. O problema é que o pecado corrompeu a natureza humana de uma forma devastadora. Então, o ser humano é incapaz de se salvar ou ter, por meio de si mesmo, algum mérito que corrobore com aquilo ao qual Jesus Cristo fez na cruz. Então, nada do que o homem possa ser ou fazer de bom, ele não muda nada aquilo que Deus já fez de bom em favor do ser humano. Então, devemos entender que Deus criou o homem bom e íntegro, dotado de responsabilidade moral e de livre escolha. Mas quando o pecado entrou na humanidade através da desobediência de Adão e Eva, aí esse, entre aspas, livre-arbítrio deixou de existir. Entendeu? Por que deixou de existir? Porque o ser humano aí, ele já estava condenado, ele já estava em pecado. Então, para quem já está em pecado, sem salvação, o que muda ter livre-arbítrio ou não? Você está entendendo? Mas ele tinha antes, ok? Ele tinha, entre aspas, antes esse, entre aspas, livre-arbítrio, porque o homem foi dotado, feito de forma moral e integral e das questões de responsabilidade moral e ética, ok? Então,
devemos entender que agora tudo já mudou. Então o pecado entrou no mundo e pegou a todos, tá? Então vamos lá, o coração do homem tornou-se irresistivelmente inclinado ao mal. A prova disto é que ninguém consegue optar ou ninguém consegue viver uma vida sem pecar, ok? Tá? O homem não é pecador porque peca, mas ele é porque é pecador. Entendeu agora? Você está me entendendo? Não é o que você fez ou deixou de fazer. É porque a nossa natureza já é uma natureza pecaminosa. Então, o livre-arbítrio para o homem hoje, tanto faz. Tanto faz, porque ele já é pecador. Você está entendendo? Ele já está condenado. Se Cristo não o salvar, se Cristo não viesse para salvar, ele já estava condenado. Nós já estávamos condenados, ok? Então, por sua própria vontade, o homem não consegue amar as coisas de Deus, nem atingir a Deus, nem escolher a Deus, nem tomar decisões alguma se Deus não o tocar. Então o homem, o ser humano, ele é incapaz de desejar o que é espiritualmente bom, ok? Então por causa do pecado, o prazer que o homem tem é nas coisas deste mundo, é o prazer da carne, é os desejos do ser humano, tá? João 3,19, dá uma olhadinha lá que você vai entender melhor isso que eu estou falando para você. A corrupção do homem nos mostra a profundidade da salvação pela graça, ao qual nos foi concedida. Ok? Um outro pontinho interessante, porque faz parte do primeiro ponto, esse é o segundo. Condenados pela lei. Olha que interessante. Vimos que todos os homens são pecadores, vírgula. Não há ninguém que possa salvar-se a si mesmo ou que faça ou que queira ajudar a Deus em sua salvação, tá? O pecado pode ser definido como uma quebra de lei. Quebra de lei, ok? O pecado pode ser definido dessa forma. Entenda isso, é melhor que você entenda assim. Uma quebra de lei, tá certo? Existe um contrato, quebrou-se o contrato. Existe uma aliança, rompeu-se a aliança, ok? Tudo certo até aqui? Então tá bom. Vamos lá. A lei de Deus reflete em seu caráter santo e comunica ao homem o seu propósito. Então, essa lei pode ser percebida nas obras da criação. Esta impressa consciência, ou essa impressão que foi imprimido, é redundante, mas para que você entenda melhor, tá? Foi revelado de forma especial nas Escrituras e de uma forma gradual, até mesmo a vinda de Cristo e de Cristo para nós aqui. O problema é que ninguém consegue cumprir integralmente a lei de Deus. Não sei se você consegue me entender. Nem o judeu pela lei de Moisés, a lei mosaica, a Torá, e nem o ser humano livre da lei não consegue. Ninguém consegue. Ninguém é capaz. Se Deus assim não o fizer. Se Deus assim pela obra do Espírito Santo não o fizer na vida do ser humano. Tá? Então, o problema é que ninguém consegue cumprir integralmente a lei de Deus. Mas se há lei e se há um juiz, então é justo que alguma penalidade seja aplicada a isso, né? Por causa das transgressões. E por isso que o apóstolo Paulo escreve a lei e traz esse conhecimento através do pecado. Então, Romanos 3:20, você pode pegar Romanos 3 de carreirinha, que é melhor você entendendo aí o texto no contexto, tá? Isso significa que a lei faz brilhar a justiça de Deus, mostrando que existe um juiz, um justo juiz, diante das circunstâncias e dos homens. Então, essa quebra de lei, ela traz um castigo, uma condenação, uma culpa, um Hades, um inferno, um Sheol, tá? Então, verdadeiramente, isso é para o ser humano. Deus não precisa disso, porque Ele é Senhor de tudo. A graça que salva condenados, esse é o terceiro ponto, tá? Primeiro, segundo e terceiro. A Bíblia indica que a lei não pode servir como instrumento de salvação, visto que ninguém é capaz de cumpri-la. Eu acabei citando aí, já adiantando o assunto da terceira parte. Se ninguém consegue viver de acordo com o padrão de Deus, ou a exigência dele nesse sentido, como é que alguém pode ser salvo? Bom, eu já estava falando sobre isso desde o início, tá? Ninguém realmente pode ser salvo ou dando uma ajuda a Deus para se salvar. A resposta para essa pergunta é a salvação mediante a fé, que é o subtítulo
desse vídeo, tá? Então Deus enviou o seu Filho único ao mundo a fim de salvar o homem que quebrou a lei. Lembra? Quebra de lei, quebra de contrato, quebra de aliança, é a mesma coisa, é para a gente ter aqui um veredicto, uma posição, um posicionamento, tá certo? Então Deus enviou o seu Filho e veio para quê? Porque houve uma quebra de lei diretamente de Adão e Eva. Então, Adão foi o primeiro Cristo, aquele que falhou. Mas Cristo é diferente do primeiro Adão, que consumou, que não falhou. Então, glórias a Deus, porque o Filho do Deus vivo, ele cumpriu tudo. Jesus fez tudo que Adão não fez, tá? Tudo que Adão tinha que fazer, que não fez, Jesus veio e fez de forma cabal. Então, ele consumou e, com certeza, ali venceu aquilo ao qual Adão havia sido derrotado, tá certo? Então, ele foi o único capaz de cumprir toda a lei plena, tá? Então, não houve qualquer aspecto de quebra. Jesus não deixou de cumprir toda a lei, tá? Ele cumpriu toda a lei moral, civil, cerimonial e etc, e tal. Então, com isso, ele carregou sobre si toda a maldição de lei que nos conduzia a uma condenação eterna. Ele quebrou, ele desfez, ele rasgou esse contrato e ele fez um novo testamento, uma nova aliança, uma aliança mais perfeita, uma aliança que agora trazia um novo tempo, tá certo? Então isso é que todos nós precisamos. É um pecador que é justificado mediante aos méritos de Cristo e não do próprio ser humano. Então o último ponto: o que significa ser salvo pela graça? Esse é o quarto ponto. Bom, ser salvo pela graça significa exatamente o oposto de querer se salvar por qualquer atitude que não seja crendo no Cristo Salvador. Então tem religião dentro do catolicismo, espiritismo, dentro do protestantismo, né, que as pessoas têm na mente, foram doutrinadas, que elas precisam fazer alguma coisa para merecer. Eu digo para você que ninguém merece, eu não mereço, ninguém é merecedor de nada. Somente em Cristo nós temos a salvação. Nada que você faça, tenha feito ou venha fazer pode mudar alguma coisa daquilo que já foi feito antes da fundação do mundo. Isso é uma coisa que já foi preparada e já foi executada. Estava no mundo espiritual e materializou, assim como Cristo estava no mundo espiritual e materializou, se tornando um ser humano, ok? Então a salvação, ela está exclusivamente fundamentada em Cristo, o Filho do Deus vivo. Sem Cristo, o homem é espiritualmente morto para sempre. Então não se engane, o ser humano sem Cristo é morto e está morto espiritualmente para sempre. Então, Paulo escreve que a salvação é pela graça mediante a fé. Mediante a fé, isto não vem de nós, não vem de vós, mas é dom de Deus. Até mesmo o dom, a graça, até mesmo a fé foi emprestada, tá certo? Então, Efésios 2, 8 até o 10, dá uma olhadinha em Efésios 2, 8 a 10, tá? O morto não pode ressuscitar a si mesmo. Deixa eu ver se tem mais uma passagem aqui. Se tiver, eu já falo. O João 3, você pode pegar João 3 em diante, de carreirinha, é bom, porque você vai estar por dentro do assunto, vai estar aprendendo um pouco mais, tá certo? Salmo 119, 97, ok? O salmista falando, como eu amo a tua lei e medito nela o dia inteiro. O salmista já estava falando isso, ok? Tito 2, de 11 a 12, dá uma olhadinha também, gostaria muito que você estivesse lendo. Então, e aí finalmente Efésios 2:7, Efésios 2:7, que é interessante também, faz parte do texto no contexto. É isso e é isso que eu tenho para você, apesar de já ter isso a íntegra no canal. Hoje eu trouxe aí basicamente 4 pontos interessantes, que é bom que você relembre isso, se você já não é de relembrar, se você já tem isso no coração, se você está atento a essas coisas, então repasse isso, passe adiante, replica esse vídeo a alguém que você conhece e que gostaria ou que precisa ouvir pelo menos essas partes ao qual eu citei esses 4 pontos, ok? Deus abençoe a sua vida, a sua casa e tudo que você estiver fazendo e até um próximo vídeo.